Olá, eu sou a Mariana, estou fazendo esse trabalho junto com a Raíssa e com a Natália. A gente vai fazer um breve relato sobre o livro que a filha da Elizabeth Kubler-Ross escreveu sobre ela, que são experiências sobre a morte e o morrer. Quem que é a Elizabeth Kubler-Ross, né? Era, no caso, que ela já morreu, infelizmente. Bom, ela viajava dando palestras. O nome da palestra dela era Vida, Morte e Transição. Ela foi para cerca de 20 países, foi mais, mas a filha dela relatou que, junto com ela foi para 20 países. Ela era a médica que conversava com os moribundos. Ela ouvia pacientes terminais mesmo sem haver uma conversa verbal. Ela ouvia os pacientes mesmo sem eles não falarem nada. Se interessou pelos aspectos psicológicos nesses pacientes terminais, sem base de religião ou enfoque na doença. Ela conversava com eles porque ela sabia que eles estavam passando por um momento difícil e ela sempre baseou a vida dela no amor e atender essas pessoas. Ela vendeu 15 milhões de cópias dos livros dela que ela fez. Ela dedicou sua vida a apoiar a população marginalizadas. Esse é uma base dela, né? Mas ela fez muito mais coisa. Ela nasceu em 1926 na Suíça. Ela era trigêmea. Trigêmea, né? Em 1926. Ela se incomodava muito com a rejeição da subjetividade dela e das irmãs dela. Tratavam elas iguais, comiam igual, parecia que elas eram 3 pessoas iguais. Uma grave pneumonia marcou a luta da Elizabeth por um ambiente hospitalar amoroso e não isolador. Por quê? Ela teve pneumonia, ficou internada e ela não podia ver ninguém, ela não podia ter contato com calor humano, os enfermeiros não falavam com ela, ela teve que ficar esfregando as mãos e os pés dela para ter o contato do calor humano. Junto com a experiência dela e o desejo de trabalhar em causas sociais, ela decidiu fazer medicina. Ela se tornou médica que trabalhava diante da morte. Por quê? Ela gostava de falar com pacientes terminais, captando a singularidade de cada ser humano, a subjetividade e a singularidade de cada um. Ela é completamente independente da cor, raça, religião, política. Ela atendeu desde sobreviventes do nazismo até nazistas. Então, ela realmente não via posições políticas, nem cor, nem nada. Ela visitou campos de concentração, onde associou a forma da borboleta à paz e liberdade, onde os alojados eles pintavam com as próprias unhas nas paredes as formas das borboletas, mesmo em meio ao caos. E, coincidentemente, as crianças enfermas de mais diversos lugares também desenhavam a forma da borboleta, então a borboleta ficou conhecida mundialmente por causa da Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi expulsa da casa do pai dela. Ela trabalhou como faxineira, assistente de projeto para pessoas com sífilis. E então, na faculdade de medicina, ela entrou daí. Ela teve que sair da casa do pai dela porque ele não queria que ela fosse médica. Ele queria que ela trabalhasse junto com ele na empresa dele. Daí ela se casou, teve 2 filhos e eles se mudaram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ela estudou psicanálise e psicologia analítica. Ela se tornou professora de psiquiatria e ela se aprofundou na crise da vida diante da morte. Mais tarde, trabalhando com pacientes terminais, ela estava em choque com o tratamento recebido por eles, pela equipe médica. Ela começou entrevistas com esses pacientes e o resultado dele foi o livro sobre a morte e o morrer, onde teve apoio da Ana Freud. Ela conheceu a Ana Freud, estudou psicanálise junto com ela e a Ana Freud ajudou ela a fazer diversos livros, estudos. Ela foi um marco da aceitação do movimento hospice, porque as pessoas não gostavam do movimento, né? Porque ela fez a revolução. A Elizabeth queria uma reforma cultural ampla. Ela não queria somente que a equipe médica mudasse a forma. Ela queria que todos mudassem a cultura de ver a morte, tratar a morte e tratar as pessoas que estão perto da morte. Ela se dedicou a atender pacientes com AIDS que morreram abandonados e marginalizados. Ela cuidou dos filhos dos pacientes
Ela cuidou dos filhos pacientes já falecidos, ela ficou com eles até eles serem adotados ou eles morrerem. Ela liderou uma campanha de adoção nacional por causa desse tipo de ajuda. Ela perdeu a maioria dos seus pertences antes que ela pudesse realizar mais. Por quê? Os seus vizinhos eram contra ela ajudar pessoas com AIDS porque eram doenças de gay, então eles tinham muito preconceito com isso, eles colocaram fogo na casa dela. Ela faleceu em 2004. Ela deixou um legado de amor e esperança em suas últimas semanas de vida e ela não... Pela primeira vez, ela disse que não queria morrer, porque ela tinha essa ligação com a morte como se fosse algo normal, ela não tinha medo, né? Foi a primeira vez que ela falou que não queria morrer e ela deixou as pessoas darem o amor e o carinho que ela deu pra todo mundo. Esse é o primeiro capítulo do livro, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro. O capítulo 2 é Escutando Pessoas diante da morte. Enquanto a morte se dá individual, é apresentado pra gente o termo decatexia. A decatexia é a interiorização de si mesmo, diante da morte. É você desinvestir emocionalmente da vida. Mas não é por ela ser individual que ela precisa ser solitária. Nesse sentido, a morte, a experiência até ela, passa a ser algo íntimo dos enfermos e suas conexões, junto com familiares, amigos e a equipe de saúde. Principalmente, às vezes, né? Se tiver internado, você, como um psicólogo hospitalar, vai ser a base da pessoa, né? O profissional da saúde precisa saber lidar com as tarefas inacabadas, emocionais, e saber que não são dias e nem meses que vão acabá-las e resolvê-las. É um tempo curto para o enfermo rever toda a sua vida, às vezes dolorosamente, né? É necessária a compreensão dos limites finitos que o psicólogo pode fazer, né? Às vezes ele não pode fazer nada. A necessidade de ajuda dos familiares e uma equipe multiprofissional, dando apoio. Dando ênfase na autonomia do paciente. Só ele mesmo pode conduzir a sua jornada, né? Não é você o detentor do saber absoluto de todas as verdades. O profissional da saúde deve impor limites em seu próprio trabalho, no que diz respeito no autocuidado, né? De si mesmo. Não sobrecarregar e manter a saúde física e mental é o único caminho para cuidar dos outros. Os sentimentos negativos refletidos nos pacientes por falta da adesão do tratamento, por exemplo, eles são diretamente proporcionais ao modo como seguia o tratamento, né? Mas os sentimentos positivos também podem afetar as decisões. Deve-se impor limites conscientemente, visando o bem sempre do paciente, né? E os seus comportamentos diante dos sentimentos do profissional também mudam, né? Ao olhar a morte, o profissional deve se conscientizar de sua própria morte. Uma reflexão sobre seus próprios medos e inseguranças. Você vai refletir nos seus próprios sentimentos no paciente, então você tem que saber o que você acha da morte, você tem que ter uma visão já sobre isso, já refletida, para você não influenciar o paciente negativamente, né? Não há como o paciente falar sobre a morte com um profissional que não quer falar sobre ela, né? Deve saber que não existe verdade absoluta. Não são os profissionais que detêm o saber de todas as coisas, e a escuta diante da morte não deve ser feita com base em julgamentos. Deve ser uma escuta para conhecê-los em sua própria subjetividade. Sempre o paciente vai ser o seu professor. Ele é o professor dos medos, ansiedades, angústias diante da morte, e por vezes ele será um professor em silêncio. Às vezes o paciente é não verbal, ele não vai falar, ele tá aflito, às vezes ele só não quer conversar. Você tem que saber ler as entrelinhas disso. Por vezes ele vai falar somente preocupação normal e contará pra você, e ele vai rir, e você vai só lidar com ele como se fosse uma pessoa normal. Sem falar da morte, né? Não tem um jeito certo de abraçar a ida. Nenhum jeito certo de morrer. O que importa mesmo é o alívio do sofrimento alheio, né? O capítulo 3 é o seminário sobre a morte e o morrer.
Na ardua tarefa de conseguir chegar aos pacientes para entrevistá-los, porque as equipes médicas estavam relutantes em expor os pacientes e a própria equipe, até mesmo pelas crenças redundantes e julgamentos contra a pesquisa, a Elizabeth teve sua primeira experiência marcada nesse sentido. Ela estava sozinha, sem seus estudantes que estavam acompanhando ela, quando o paciente chamou ela e pediu para conversar naquele momento. A Elizabeth pediu para voltar no outro dia com os estudantes dele, porque ela estava sozinha, né? Mas quando ela chegou no outro dia, o paciente morreu. E ele agradeceu por ela ter tentado. Então, a primeira experiência que marcou ela nisso, ela entendeu que o amanhã pode ser tarde demais. À medida que o projeto se estendeu, os pacientes eram levados a uma sala para uma entrevista com o acesso dos alunos, como se fosse uma sala de espelhos. E logo depois da entrevista, um seminário ocorria para eles discutirem as reações espontâneas dos alunos durante o período, o que o paciente falou, como foi a entrevista. E a Elizabeth ouvia e buscava a compreensão de tudo. É um debate sobre as emoções dos pacientes e dos próprios profissionais, né? O seminário passou a categoria de curso, mas logo após o gestor do hospital fez a situação ficar insustentável. E ele falou que o hospital não podia ser ligado a um lugar de morte. Daí a Elizabeth encerrou o curso e pediu demissão da universidade onde ela era professora. Mesmo assim, ela continuou implacável no movimento hospice. Lançou milhares de livros, workshop e também continuou seus seminários, né? O quarto capítulo é os estágios do processo de morrer. Anna Freud influenciou bastante a Elizabeth a sistematizar um esquema de sentimentos padrões. Não para realizar um estudo psicológico completo, mas para ter uma porta de partida na conversa, no diálogo com os pacientes. A Elizabeth desenvolveu os estágios de reações emocionais diante da morte. Ela esclareceu que não é uma regra, não tem uma ordem e são singulares de cada pessoa. Cada um sente de um jeito no momento específico. São 5 estágios que se dão por choque e negação, a dificuldade de compreensão do estado terminal. Ele pode se dividir em algumas categorias, né? A pseudonegação, ela pode ocorrer quando o próprio profissional nega que o paciente está morrendo e ele causa uma reflexão disso. Por exemplo, não fala não fala da morte, né? Isso você causa no paciente uma reflexão sobre a sua própria reflexão sobre. A negação parcial seria o meio conhecimento. Como quando o paciente sabe da morte, mas faz planos para o futuro. A negação é quase sempre um modo saudável, né? De lidar, mas também ela pode vir acompanhada por pesadelos, medo e a própria compreensão da mortalidade, né? Você saber que você é um ser humano que vai morrer e todos morrerão, todos são finitos, às vezes é difícil para algumas pessoas, né? É a passagem de uma vida, né? Pro mortal. O outro estágio é a esperança. A esperança é uma fase mais duradoura, ela vai desde o diagnóstico até a morte. Seja esperança de cura, de alívio da dor ou da vida após a morte, né? Da felicidade da vida após a morte. A esperança alivia o desespero. Ela é singular de cada um e não deve ser imposta. E nem deve ser mentira, né? Você não pode dar falsas esperanças para o seu paciente sabendo que é mentira e fazer ele criar ali uma força. Você não pode fazer isso, você tem que deixar ele mesmo ter a sua própria esperança, né? A raiva o próximo estágio, é a busca pelo alívio da imensa frustração de ter o seu caminho tomado. O seu caminho de vida foi retirado de você. Então, a raiva é importante no processo para a luta de manter-se vivo, né? A luta de manter a lucidez e a força, né? Mesmo a raiva sendo necessária, às vezes ela é bem difícil de lidar. Principalmente para os que estão em volta, né? Seja profissionais ou seja familiares, ou às vezes a própria pessoa, né? O paciente tem que ser escutado, tem que ser respeitado, ele tem que ser autorizado e acolhido a sentir aquilo, ele tem que ser autorizado a ficar com raiva. Mesmo sendo um momento difícil, os familiares e a equipe podem levar a raiva como algo pessoal, né? Então, assim,
O paciente não tá com raiva de você, ele tá com raiva da vida que tá acabando. Então você não pode levar um. Você não pode brigar com o paciente por ele estar sentindo raiva diante da morte, né? Esse também é um tipo de negação parcial, né? Negação parcial com a raiva, ela se dá pela luta de vencer a doença e achar a cura. Então o paciente acha que ele ficando com muita raiva e lutando bastante, ele vai se curar. E a negação e a vivência do simples lazer para esquecer sua doença é de extrema importância, né? O outro estágio é a barganha. A barganha, quando negar os resultados não resultou na cura e a raiva não destruiu a doença, a barganha vem como um meio de aprovação para o bom comportamento. Então, o paciente deixará de lidar com a doença mesmo tendo uma aprovação e mesmo tendo mérito. Ele acha que ele tendo um bom comportamento, a doença vai sumir, porque ele é uma boa pessoa. Só que a doença não escolhe boas e mais pessoas, né? A individualidade de ser bom, ela surge em si mesmo. Não em doença, não evita nada, né, que aconteça de ruim na sua vida. Outro estágio é a depressão. É uma tristeza normal esperada diante da morte, um tempo reflexivo e silencioso, né? Um tempo reflexivo e silencioso que deve ser respeitado. Ela vem depois da turbulência, né? Normalmente. Da turbulência, da luta e da barganha, né? A culpa se mostra. A culpa da vida toda. A pessoa foi uma pessoa má, vai se culpar e ele vai tentar fazer uma reflexão sobre isso. Tarefas inacabadas também, ele vai pensar, nossa, devia ter feito outra coisa na minha vida, então agora vem esse tipo de reflexão na depressão, né? Ela não deve ser acabada logo, você não tem que fazer ele ficar feliz, ela tem que ser aceita. E tem o luto antecipatório também, é outro estágio, a certeza que tá chegando o fim. O amor pela família, a gratidão e a ternura se encontram. Mas em alguns pacientes esse estágio pode vir acompanhado também por raiva, dificultando a relação de dar e receber amor, né? E tem a aceitação, que é a predominância da paz. Não há mais a resistência ao destino, cercado de solidão e incompreensão pela desistência, né? Quando a pessoa aceita que vai morrer, muitos julgam ela mal, né? Achando que ela desistiu da vida e então ela é menos por isso, né? E não é isso que o profissional de saúde tem que fazer, né? E tem a decatexia, que é o processo íntimo e silencioso de desinvestimento emocional da vida, né? Você não come muito, você somente dorme, fica introspectivo. É um estágio do trânsito para a morte. Eu fiquei então com o capítulo 2. Ele fala sobre o paciente como professor. O autor ele quer representar Elizabeth Kubler-Ross no Brasil e ao longo dessa tentativa de representar ela aqui, eles apresentaram alguns questionamentos para poder norteá-los a poder passar o legado dela de forma correta e de maneira ética. Eles perceberam ao longo desses questionamentos que seria válido e que seria uma boa ideia eles replicarem o modelo de Elizabeth, que seria o paciente como professor. A ideia dessa atividade seria fundir a medicina, tipo a ciência, com os valores de cada paciente. Eles colocam o paciente como o único diante da doença, então cada pessoa tem sua percepção diferente diante de cada doença. O rascunho falaria sobre a morte e como a gente cuida dos que estão morrendo, sem deixar de cuidar de nós mesmos. De início, eles consultaram pacientes, em sua maioria pacientes com doenças terminais, doenças graves, e familiares enlutados ou familiares de pessoas com doenças graves. Eles consultaram essas pessoas, mas eles imaginavam que teria uma grande taxa de pessoas que não aceitariam, mas pelo contrário, eles ficaram surpresos a ver a quantidade de pessoas que aceitaram, sem ter dúvida, simplesmente aceitaram participar.
A ideia do curso seria eles serem os professores, né, como o próprio nome já diz, serem os professores de profissionais da saúde que procuram melhorar a forma de cuidar dos pacientes. Foi combinado logo desde o começo que seria um lugar com sigilo e seria um lugar seguro para que eles pudessem contar suas experiências. Essa turma continha de 20 a 60 alunos, a maioria deles eram médicos, mas para ampliar o debate, eles colocaram também que qualquer pessoa que tivesse interesse em participar poderia participar. Ao longo do curso, se for percebendo, lutos mal elaborados ou sentimentos mal elaborados nos próprios profissionais que estavam sendo os alunos dessa situação, porque em alguns momentos o professor que estava lhe explicando falava alguma coisa que podia ser sensível para alguém e tinha alguns alunos que não conseguiam nem se manter na sala, então eles tinham que sair para conseguir lidar com isso e isso foi ajudando eles a perceber coisas mal elaboradas nos próprios profissionais, que às vezes não tinham parado muito para pensar sobre esse assunto. O autor também traz que os pacientes que estavam sendo os professores, eles sentiam muito bem-estar em estar fazendo aquilo, eles sentiam que eles estavam sendo úteis e eles gostavam extremamente de participar dessas atividades. Ao longo das atividades, assim, os pacientes, eles falavam, eles acreditavam que eles estavam ensinando como cuidar de outras pessoas, mas o que eles não estavam percebendo é que eles estavam ensinando a cuidar deles mesmos, a forma que cada um deles sentia que precisava ser cuidado. A ideia desse trabalho era fazer a união do conhecimento científico com o que faz mais sentido para cada pessoa. Então, assim como já falei, cada paciente tem o seu jeito e cada um demonstrava o seu jeito que gostava e que preferia ser cuidado. Cada um trazia a sua forma, ensinando os profissionais da saúde a poder entender o jeito que cada um prefere. Em seguida, ele traz a diferenciação entre transferência e contra-transferência. A transferência seria aquele paciente que revela por meio de expressão, verbal ou não verbal, expressões que são direcionadas aos profissionais como se fosse uma espécie de preconceito, direcionado aos profissionais de saúde que os atendem em momentos que talvez pode ser que nem os conheciam e já tem essa percepção sobre eles antes de conhecer. Isso seria a transferência. A contra-transferência seria o processo o oposto. Seria o profissional que ele já vem com suas próprias revelações sobre o paciente, suas próprias definições, em meio, por exemplo, um paciente aleatório em meio a vários outros com essa mesma doença, e o profissional ele já vem com essa percepção desse paciente. Ele traz também que a contra-transferência seria quase que inevitável. Falar das minhas percepções e perspectivas ali em relação ao terceiro capítulo do livro. É um capítulo muito interessante, porque ele já começa abordando a gente sobre um assunto, né? Sobre o sentido da vida. Daí ele traz a história da Gabriela, fala sobre como ela é uma mulher forte, como ela lidou, como ela buscou sentido na vida depois do diagnóstico que ela recebeu de câncer. E o terceiro capítulo basicamente gira em torno disso, né? De descobrir, de relatar como as pessoas, os pacientes lidam com a doença deles. Então, por exemplo, a Gabriela lidou de uma forma, ela conseguiu, ela viu o problema da vida dela e lidou de uma forma. O Antônio vendo os problemas dos pacientes e buscando uma visão mais humanizada de tratamento, tentando revolucionar, né, a instituição para tratar os pacientes de uma forma mais humanizada mesmo. Também do Alexandre contando sobre sua perda com sua filha, uma perda muito recente. Ela só ficou viva por 6 dias e ele decidiu amá-la incondicionalmente e eternizá-la, né, nas memórias dele, falando sobre o processo dele de ser pai, sobre todo o processo da gravidez, sobre todo o processo de luto.
a Ana contando sobre o trauma que ela tinha de profissionais da saúde, porque a mãe dela passou por situações muito ruins quando ela estava passando pelo mesmo problema que ela, para ela desmistificar o fato de que ela não era a mãe dela, de que elas duas estavam passando por problemas diferentes, até ela chegar no hospital e ver que e ter a sorte de encontrar um médico que tinha essa abordagem mais humanizada, que apoiou ela em todos os momentos, e ela achava que esse tipo de profissional não existia. E para ela eles são anjos, né? Toda a equipe profissional médica ali são anjos. Ela tatuou, decidiu eternizar eles de alguma forma. Então, para ela foi muito significativo aquilo. O da senhorinha também, que decidiu concretizar todos os seus problemas, todas as suas pendências de vida no seu leito de morte. Decidiu dizer pra neta tudo que ela sentia, pedir desculpa em relação ao preconceito que ela acabou causando, e falar com a filha em relação à morte dela. Coisas muito significativas que fizeram ela voltar a sentir até um pinguinho de vontade de viver, de se conectar novamente com o mundo, mesmo tendo ali seus 98 anos. Também do Lucas e da sua mãe, seu pai, que enfrentaram uma situação muito difícil, uma doença muito rara, que a cada dia é uma vitória, que cada momento acaba se tornando muito precioso, né? Quando a pessoa tá naquelas condições, e cada dia é uma luta. No final do capítulo, você consegue meio que perceber aonde que eles querem chegar com todas essas entrevistas, que eles apresentam para uma série de alunos e sobre essas entrevistas, né? Para deixar um legado desses pacientes, né? Porque todos aqueles relatos servem de aprendizado para os profissionais da saúde, porque de alguma forma eles precisam saber sobre esses relatos, eles precisam saber o que se passa com esses profissionais, com esses pacientes, para eles terem uma visão mais humanizada, para não tratar o paciente só como uma máquina, como uma coisa que deve ser consertada, mas sim para olhar para ele de uma forma mais humana, né? De ver se a pessoa tem uma vida, tem uma história, ela tem subjetividade. Em todos os relatos, quando o paciente é reconhecido como humano, quando o profissional reconhece a subjetividade dele, o tratamento corre melhor, as coisas melhoram. Todos eles relataram isso, centenas de relatos falando sobre a mesma coisa, sobre como esse cuidado humano é mais importante, ele é crucial para o tratamento, porque sem isso a pessoa não consegue melhorar. Ela não melhora só por conta da humanização, né, do acolhimento, mas é um negócio que ajuda muito, muito, é um potencializador. E daí, no final mesmo, lá no último capítulo, daí eles destacam essa importância de estar passando essa visão para os profissionais de saúde, porque é muito importante mesmo. Todas essas histórias servem de aprendizado. De alguma maneira elas carregam uma bagagem, assim, todas essas histórias têm a sua perspectiva, assim, é muito emocional, uma carga afetiva muito grande. É um negócio que surpreendeu os alunos da instituição, porque eles estavam esperando um curso padrão, como todos os outros de medicina, que ensinaria eles a lidarem com pessoas que perderam outra, né? E no final surpreendeu, porque os entrevistadores tiveram a capacidade de fazer perguntas sensíveis, e dentro dessas perguntas sensíveis eles se abriram, e isso fez com que eles se sentissem melhor, surpreendentemente. O pessoal pensa que quando vai falar de morte não pode falar de morte, porque a pessoa vai ficar triste, mas se você der algum espaço para ela no momento certo, se torna algo muito recompensador e faz ter uma relação mais íntima com o paciente. Então, de qualquer forma, é melhor. É bom esse aprendizado. E destaca-se isso, desde o começo do capítulo até o final. As histórias só servem para comprovar isso. Esse livro é de extrema importância, porque
ele mostra para os profissionais da saúde como se deve ser feito, né? De uma forma bem mais humana e empática, acima de tudo. Eu acredito que lidar com um paciente que está adoecido é muito diferente de lidar com um paciente que está à beira da morte, né? Que está presenciando a morte muito perto. Então, assim, para lidar com eles tem que ser 3 vezes mais cuidadoso. Tanto os profissionais com o próprio paciente, quanto com os familiares daquela pessoa, né? Que estão passando por aquele processo de luto, que é muito difícil de encarar na hora ali. Depois eles conseguem falar, mas na hora é muito doloroso. Então esse livro, ele serve para isso, né? Serve de tudo, falar de um assunto tão sensível, de extrema importância, e deixou esse legado aí para todo mundo, para o mundo da saúde.